Que todos sejam bem-vindos, bem acolhidos pelos amigos espirituais, por Jesus, por nosso querido patrono Chico Xavier, que está sempre junto de nós, através dos seus falangeiros. Graças a Deus. Peçamos, em primeiro lugar, a proteção do Mestre, para que nosso trabalho possa atingir, como sempre, os objetivos pelos quais foi criado. Levar a mensagem que consola e esclarece o Evangelho de amor do nosso Mestre amado. E que possamos e torcemos para que todos possam ser envolvidos com as energias que nós nos envolvemos aqui nesse momento, quando falamos das coisas que Jesus nos ensinou. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande estarmos novamente juntos, agora, como todos sabem, das dependências da nossa querida casa Chico Xavier, para o resto, não só da cidade, do estado e do Brasil que nos ouve, fora do Brasil. E o que nos traz isso aí, essa audiência, é muita alegria para todos nós. E não só para nós, para os amigos espirituais que, como nós reportamos inicialmente, estão sempre junto de nós. Uma boa noite a todos, que todos mais umas vezes venham participar desse banquete espiritual que nós estamos vivendo todas as terças-feiras, sextas-feiras, melhor dizendo, aqui na nossa casa. Que Jesus, a partir desse momento, esteja conosco, porque Ele está no meio de nós, até porque Ele falou, né, que onde duas ou mais pessoas estivessem falando em seu nome, Ele estaria no meio de nós. Queremos dar uma boa noite também aos nossos patrocinadores. Se não for a vocês, também não teríamos esse suporte financeiro para arcar com algumas despesas que a casa tem. Portanto, mais uma vez a todos vocês e aos nossos patrocinadores, muito obrigado por estarmos juntos, formando esse mutirão de amor, procurando o esclarecimento, o conhecimento, a nossa moralização, a nossa espiritualização, para que passemos por todas as provas e expiações com coragem, com resignação, com paciência e, acima de tudo, sabemos que precisamos, até para que haja o escoamento das imperfeições que trazemos das nossas vidas passadas e desta vida também, porque também nós erramos muito nesta reencarnação da qual nós estamos vivendo agora. Uma boa noite para o Jorge, nosso querido irmão, que está sempre junto conosco, é o que trata dos botões aí, né? Jorge. Boa noite, Jorge. Boa noite, seu Paulo, boa noite, seu Benjamin, boa noite a todos nós, os nossos internautas, né? Pessoal que está ligado nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, nossa página Chico Xavier Bagé. É uma alegria, né? Eu não tinha falado para o senhor, né? Mas vou falar hoje, agora. Nós, esse mês, atingimos mais de 35 mil visualizações, né? Fechamos outubro. Não, mas o mais legal ainda é que nós quase alcançamos 40 mil no Instagram. Então, entre Instagram e Facebook, nós estamos quase 80 mil visualizações das nossos trabalhos, coisas que acontecem dentro da nossa casa, palavras, né? Nós vamos colocando as sessões que tem na casa, além do nosso programa, né? Nós temos, além do nosso programa, só o nosso programa 35 mil visualizações, mas as outras coisas também que está puxando mais seguidores, seu Paulo. Esse Benjamin para nossa casa espírita é uma boa notícia que nós temos, e que Deus nos ilumine sempre, né? Nessa caminhada, né? Não, como eu sempre disse o Benjamin, né? Seu Benjamin, não importa se seja 2, 5, né? 5 pessoas atingindo, mas a gente sabendo que a gente está atingindo um grande número de pessoas é mais importante também, né, São Paulo? Mas então, Jones, podemos deduzir que estamos no caminho certo? Estamos no caminho certo, exatamente. Os nossos ouvintes, os internautas estão satisfeitos com o nosso programa. Que eu quero, antes de pedir para o Benjamin dar sua boa noite, nós temos um programa diferenciado, que a gente vê, por exemplo, os grandes, nós somos pequenos, estamos iniciando recém o programa, mas nosso programa é muito simples,
da maior simplicidade possível. Nós brincamos, é diferente, nós somos diferentes. Como somos diferentes, nós, os trabalhadores da casa do Chico Xavier. Então, nos dá muita alegria isso que o João está falando. Foi só durante o mês de outubro, só para a gente falar. Pois é, porque então nós estamos atingindo o nosso objetivo. Agora sim, boa noite do nosso irmão Benjamin. Boa noite, Paulo, Dionis, nossos queridos internautas, os espíritas, irmãos na doutrina, e os irmãos que também não estão na doutrina, mas são irmãos também, que chegam ao nosso trabalho, e onde existirem dois ou mais, como bem dissesse, Paulo, o nosso querido e amado Jesus está presente e com certeza iluminando para que hoje o trabalho transcorra normal e com eficácia, como mesmo ele nos anunciou. Exatamente. Eu queria também salientar aqui que eu faço minhas contas, não é propaganda nem nada, porque é o mercado mais perto que eu tenho, é o Peruso da Avenida Espanha ali. Meu Deus, eu tive uma surpresa tão grande. E as meninas me perguntaram, mas é o senhor que faz o problema? Eu digo, eu e meus irmãos. E eu fiquei tão feliz que a gente chega lá e elas ficam rindo pra gente como se fosse uma grande coisa, entendeu? E a gente, eu me acho assim, sinceramente, não é vaidade nem nada. Eu me acho tão pequeno. Eu digo para minha esposa, para a Maida, né, por que nós não iniciamos isso aqui? Né, eu mesmo, no início da minha... Mas tudo tem um início, né? Da minha vida dentro da doutrina espírita. Mas parece que, enquanto nós vamos envelhecendo, né, nós vamos amadurecendo a máquina, aí começamos a sentir a necessidade de mudanças. Eu mudei muito, particularmente, mas eu era muito festeiro, né? Gostava muito de festa, né? Mas depois que Mas ainda gosta. Não, eu ainda gosto. Eu ainda gosto. As festas que nós fazemos é agora aqui na casa, né? Ainda gosto. Com fraternização. A nossa casa, gente, vocês nem imaginam como é que é a nossa casa. A nossa casa é diferente de todas. De todas. Não é a melhor, mas é diferente de todas. Sabe? Aqui nós fazemos confraternização dos grupos. Aqui existe o ajuntamento das pessoas quando nós também fazemos as nossas jornadas de qualificação do estudante da casa, do trabalhador da casa. Agora mesmo nós estamos fazendo a jornada da fluidoterapia, aprender a dar passe, a jornada do passe. E olha, o salão é muito grande, né? Mas quase encheu, né? Está quase cheio, né, Benjamin? Existiu uma quantidade de irmãos fazendo reciclagem e vamos ter bastante fascista. Vai ser uma briga aqui para botar. Né? Isso demonstra, Paulo, o interesse em trabalhar, né? Isso é muito importante na nossa caminhada espiritual, né? Sem dúvida. Mas tu sabe, Benjamin, a forma que nós temos dessa diferenciação das outras casas, não é a melhor, estou falando mais uma vez, é a forma com que nós tratamos as pessoas que quando chegam aqui na casa. Ontem mesmo chegou um senhor aqui, mal, ruim. Digo, meu irmão, estou vendo que tu tem, pelo que está me falando, é mediunidade. Ninguém entendi, né? Eu já fui em uns quantos lugares, marco para falar depois, eu não preciso, eu tenho que falar agora. Aí me indicaram aqui o Chico, que o atendido quase na hora. Eu digo, exatamente, eu fico até tarde aqui conversando com as pessoas. E é uma satisfação, uma alegria muito grande esse trabalho que nós temos aqui, que é um diálogo fraterno. Porque as pessoas veem que tem um problema e dá uma dimensão bem maior ao problema. Poucas palavras, amparado pela espiritualidade, que a gente sente a presença dos amigos espirituais. Nós conversamos alguma coisa, algumas colocações à luz do Evangelho de Jesus, e a pessoa já sai daqui muito agradecida e agradecendo, muito obrigado, e volta. As pessoas estão voltando. Cada dia, meus irmãos, vocês que estão nos ouvindo, cada trabalho que nós temos aqui, que o Júnior vai falar depois dos horários dos nossos trabalhos públicos, que nós temos segunda, quinta e sábado, sempre, vai ter sempre mais de 5, 6, até 10 pessoas completamente diferentes. É o tratamento que nós damos, é o sorriso fraterno, é o tapinha no ombro, é o cumprimento, seja bem-vindo, né? E a moça que fica no atendimento do salão,
levando até os lugares que estão vazios. E agora, confesso para vocês, não é papo furado, desculpa a expressão, está faltando lugar na nossa casa. Está enchendo demais a nossa casa. Não sei o que vai ser agora no verão, hein, Joana? O que vai ser, né, Benjamin, nos lugares que estão. Me preocupa também os lugares dos desencarnados que devem estar. Tem que ter um lugar dessa. Devem estar superlotados. Eles sempre vão ter, né? Eu falo, olha, a população hoje está 10 vezes maior de espíritos do que os encarnados aí, ó. Tem mais morto do que vivo. Né? Mas aonde? Porque para o espírito não tem investimento a matéria, né? Isso aqui se transforma totalmente, fica enorme, a gente não sabe, mas fica bem grande. Né? A dimensão da casa aqui fica bem maior, a parte física se transforma numa casa espiritual praticamente. Né? Então, graças a Deus, nós temos essas qualidades que foram nos dadas, logicamente, pela espiritualidade, e nós satisfazemos esses questionamentos, as ansiedades, né, que os nossos irmãozinhos trazem aqui de fora, e para nós é com muita alegria que nós recebemos todos aqueles que vêm, mesmo usando essas alternativas que a espiritualidade eu sei que usam, né, que é um mal físico ali, um mal espiritual ali, orgânico, seja o que for, para que haja o chamamento. Não é maldade da espiritualidade. Não é maldade do Chico nem de Jesus. É o chamamento. Já que nós ainda não temos os ouvidos em hora de chegar e de ouvir, né, nós sempre dissemos que Jesus nos chama há 2025 anos. Nós não conseguimos ainda atender Jesus. E como última instância, para que nenhuma ovelha se perca do rebanho, como ele mesmo falou, nos chama através dos males orgânicos, que não é maldade, é um chamamento, é o amor do Mestre se transfigurando, se materializando num mal-estar qualquer. Portanto, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso programa Tempo, certo? A cargo, mais uma vez, o ilustre amigo aqui, Benjamin. Nossa. Bom, vamos ao tema que é deveras eu reputo muito importante. Haja visto, inclusive, Paulo, a colocação que Kardec coloca em o Evangelho segundo o Espiritismo. Dos 28 capítulos que nós temos do Evangelho segundo o Espiritismo, em torno de 17 a 19 são colheitas do Sermão do Monte. Vejam, meus queridos irmãos e irmãs, a importância do Sermão do Monte. Dos 28 capítulos que compõem o nosso Evangelho, em torno de 17 a 19 são extraídos do Sermão do Monte de Jesus. Que importância do Sermão do Monte. Monte, né? Por isso, toda a importância do Sermão do Monte ao mundo inteiro. E os últimos 2 capítulos, 27, no qual vamos trabalhar hoje, intitulado Pedis e Obtereis. Então, o 27 e o 28, os 2 que finalizam o Evangelho, tratam-se de preces. O 28, todos eles são modelos, não é exaustivo, é apenas exemplificativo, um rol exemplificativo que Kardec oferece, como as preces que a gente pode fazer em toda e qualquer situação. E o capítulo 27, que antecede, é muito interessante, porque quando diz pedis e obtereis, também é extraído não do cerne do coração do Sermão do Monte, mas aquilo que compõe o adorno do Sermão do Monte, que Jesus também proferiu. Foi um elenco de ensinamentos que procede o Sermão do Monte, que depois culmina com outro tópico. São 3 tópicos
o conjunto dos 3 tópicos que formam o Sermão do Monte. O primeiro, lá no capítulo 5 de Mateus, depois em seguida ele trabalhou os chamados ensinamentos que adornam, né, o Sermão do Monte, e por final aquele ai daqueles, ai daquele, né? É um chamamento muito profundo de que se não fizer, não cumprir ou não seguir os ensinamentos de Jesus, haverá muito choro e ranger de dentes. Então esses 3 tópicos compõem o conjunto do Sermão do Monte. Inclusive o que vamos trabalhar hoje. Exato. Quando ele diz pedir e obtereis, o que significa isso? Para os menos avisados, os que não procuram, por exemplo, analisar de onde partiam as expressões, os termos que Kardec utilizou, fica só nesses termos, ou só nessas palavras, e aí fica prejudicada a interpretação e aquilo que Jesus realmente quis dizer. Que nós vamos tecer comentários vários agora até o final do programa, alguns coletando de Lucas, de Mateus e também de João, evangelistas que participaram ativamente da vida de Jesus, da missão de Jesus, do trabalho missionário de Jesus. Então, os seus evangelhos retratam fielmente aquilo, dadas as alterações que porventura houveram ao longo do tempo. Mas o pedir eu terei, que capitula o capítulo 27 do Evangelho Nosso, fala de o que é pedir. A palavra pedir, nós temos que remontar ao tempo de Jesus. Porque Jesus, quando expressava essas palavras, os termos, era no conjunto. Então nós temos que ir ao conjunto da obra, no contexto que ele trabalhou esses termos. Que se eu extrair, Paulo, uma palavra, um termo isoladamente, eu vou fazer uma secção do entendimento. Perde sentido. E aí é lógico que não é aquilo, não interpreta aquilo que Jesus efetivamente falou. Então, quando ele diz pedir, eu tereis, nós temos aqui o verbo pedir, que é um transitivo direto e indireto. Quando eu peço alguma coisa ou algo e para alguém. Tá? Então, esse é o pedir. Mas o pedir, gente, dentro da filosofia de trabalho que o Mestre Jesus trouxe. Porque quando ele vem na Terra, então, para responder o pedir aqui, eu tenho que fazer qual a finalidade da missão de Jesus na Terra. Ele veio falar o que e para quem. Ele veio tratar de direito material, ele veio tratar das coisas terrenas, absolutamente não. Então, o pedir aqui, eu tenho que cingir-lo na esfera espiritual. Porque todo o Sermão do Monte, por isso que eu fiz questão de dizer que o pedir, obtereis, faz parte do conjunto de ensinamento do Sermão do Monte de Jesus. Então, lá no Sermão do Monte, todos os itens que compõem o Sermão do Monte estão no verbo futuro. Felizes vocês que ganharão o céu. Felizes os misericordiosos, porque terão. Tudo é conjugado no verbo futuro, e não no presente deles. Então ele estava se dirigindo não às pessoas físicas lá na frente, mas sim às almas que estavam lá, aos espíritos que estavam lá. Então aqui o pedir e obtereis também é dessa direção. É direcionada, essa expressão, às almas, aos espíritos. Pedir o que e a quem? E olha o que ele diz aqui, pedi e obtereis. O menos avisado pede tudo e pensa que recebe tudo, porque aqui não dá para essa alternativa para dizer, não, tu tem que saber pedir, pois esse trabalho é um trabalho
maravilhoso do nosso querido Allan Kardec e a maravilhosa doutrina espírita que vem esclarecer todos esses pontos de Jesus. O que ele quis dizer? O que ele quis pedir, né, e obtereis? Porque ao longo do nosso trabalho vocês vão ver, eu vou citar um caso, por exemplo, que está entre o céu e a terra, muito interessante. Muito interessante. E quem não conhece o pedir, tá, fica entristecido, aí joga a pedra em Jesus e em Deus também, que Deus é esse que não me atende. Tá? E tem uma passagem, Paulo, importantíssima, e eu vou me calcar nela para o meu trabalho, nosso trabalho hoje, que é de um livro chamado Coragem, de Chico Xavier. Tá? Conhece? Conheço. Coragem. E tem um capítulo chamado Oração e Atenção. Oração e atenção. Porque se nós formos aqui analisar e seguir o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, do pedir e obterei, Kardec extraiu dos textos evangélicos de Mateus, Marcos, especialmente desses dois, o que compõe o entendimento do que seja pedido. Do que eu posso pedir. Então, o pedir, eu tenho que saber o que eu peço. Então, inicialmente, eu posso dizer, até com uma certa certeza, de que todo pedido material, Paulo, O supérfluo, né? não, e até o material em si, é. jogado na frente, né, antecipando qualquer outro pedido moral ou espiritual, não será atendido. Porque esse não é o propósito do pedir de Jesus. Porque quando Jesus pensa no espírito e no amanhã, o pós-túmulo, que se diz aqui, entendeu? O pedir é para lá, para eles. E veja só, e aqui começa dizendo, né, não vamos fazer essa leitura toda aqui, que é exaustiva, mas pensando algumas coisas aqui e acolá. Mas eu começo pelo que Emmanuel diz através desse livro, desse capítulo, que diz oração e atenção. Então a oração aqui é a prece. Então tudo aquilo que eu peço, quando não é para o material e para o corpo físico, logicamente eu estou pedindo para quem aqui? Eu peço o que e a quem? Naturalmente o pedido aqui é para Deus. É para Deus. O nosso Supremo, o nosso Pai. E que tipo de pedidos eu posso fazer? Pois no capítulo lá no Evangelho, Kardec, né, elenca tipo de prece. E a conversa que eu tenho para pedir é através de prece. Não tem outra forma. Se eu peço aqui para o meu irmão Paulo, que ele está aqui do meu lado, fisicamente, é pela oratória, é pela voz. Exatamente. E ele me ouve pelos ouvidos físicos. Mas não é esse o sentido do pedir e obtereis. Então o pedir sempre é direcionado a Deus. E Deus, como não é uma pessoa que não tem ouvido, não tem olhos, não tem mão, é um ser supremo, é uma luz suprema, como eu faço para pedir para Ele? Então, naturalmente, que dentro desse capítulo, que eu convido os irmãos a estudar, o capítulo 27 do Evangelho, lá vai dizer que é através do pensamento. Tem uma coisa muito importante aqui, Benjamin, me permite só um pedacinho que eu... Vamos dialogar. Assim, ó, as leis naturais, quer dizer, as leis de Deus, são imutáveis, sem dúvida, diz aqui, ó. Que não muda. Que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Olha só que importância isso aqui. Então, aqui, quando o Emmanuel elabora esse capítulo na obra Coragem, ele diz: oraste, pediste. Então, aqui, orar é do pedir da prece. Desfaça-te, porém, de qualquer inquietação e acerena-te para recolher as respostas da divina providência. Pois olha só, começa a nos elucidar
dizendo o seguinte: todo pedido, Paulo, tem que ser um pedido feito que eu mereça. A lei do merecimento é uma reação. Porque senão não terá resposta. Exatamente. Não é o que eu quero pedir. Mas nós, lá na frente vai dizer, inclusive no Evangelho, está dizendo, ó, é aquilo que eu necessito pedir. Então, em primeiro lugar, eu tenho que saber o que eu necessito para pedir para o Pai, para Deus Pai. E ver se é factível esse pedido. Exatamente. Para ver se eu comporto esse pedido. Então, excluindo aqui todo o material, tudo aquilo que é do interesse material, que é do interesse da terra, eu posso pedir se for instrumento para o espírito, para a evolução espiritual. Exatamente. É aquilo que várias vezes tu diz, Paulo, que tudo me será como é que é fornecido por acréscimo. Acréscimo da misericórdia de Deus. Exatamente. Então, todo o material, tudo aquilo que é material da terra, é apenas, então, somente instrumento para que eu peça. Se eu puser na frente o pedido material, não me será atendido, porque Deus é imaterial. Ele não vai me atender de coisas materiais. Vai pedir para ganhar dinheiro, para ganhar bateria, trocar de carro. Todos os pedidos materiais, ele vai avaliar e lá na frente ele vai ver. Por isso que ele diz aqui. Só depois, né? Por isso que ele diz que a serena tem a espera. Porque nós somos afoitos, né? Querer para ontem. Tá? E o ontem, inclusive lá no cerne do Pai Nosso, não tem isso. Quando diz, dai-nos o pão de hoje. E não de amanhã. É o pão de cada dia hoje. Nos dai hoje. Ele não diz, me dá o meu pão para amanhã. É o hoje. E não amanhã. E o amanhã pertence a Deus, como se diz. Mas na sequência aqui, depois eu quero ouvir vocês também. Vai falando, né, Diogo? Na sequência diz, ore e pede. Em seguida, presta atenção, diz, olha só. Quando eu faço o pedido, eu tenho que pedir aquilo que é possível eu pedir, aquilo que eu necessito, não eu físico, mas eu espírito. Isso é bem claro. Eu posso pedir um bem material, sim, desde que seja instrumento para o meu espírito me elevar. Tá? E diz aqui, e preste atenção, diz Emmanuel, algo virá por alguém, por intermédio de alguma coisa, doando-te na assistência, nas informações ou nos avisos de solicitudes. Então a resposta que Deus me dá do pedir meu, ele vem das mais variadas formas e partes. Veja só, por exemplo, esse outro capítulo, esse outro parágrafo. Em muitas circunstâncias e advertências ou conselhos, a frase orientada ou de palavra de bênção que alcançarão a alma. No verbo de um amigo, a palavra, ou até mesmo num simples cartaz que te cruza o caminho. Então a resposta do meu pedir é das mais variadas possíveis. Por isso que diz aqui, preste atenção depois que tu pediu. Exatamente. Porque a resposta vem em tudo aquilo que tu nem imagina ver. Exatamente, com certeza. Ou numa palavra, num gesto, ou num sinal, ou enfim. Mas tudo aquilo que a divina providência sabe que eu necessito. Aquilo que eu não necessito, não adianta esperar que eu não vou obter a resposta. A não ser em outra encarnação. Tá? Então, o pedir e obterei, é muito interessante fazer essa distinção. Primeiro, é pedir coisas do céu, por isso aquela expressão, ajuda-te, que o céu também te ajudará. Então, o que eu faço para me ajudar? É pedir aquilo que realmente eu necessito, para o fortalecimento da minha alma, do meu espírito. Né? Ao invés, Paulo, de pedir bens materiais, que é característico nosso isso. Até porque nós estamos encarnados e as coisas bem mais próximas de nós são as materiais. Então é lógico, é por reflexo isso. Isso é reflexo
no meu físico. Pedir aquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu ouço, que eu necessito fisicamente. Mas eu tenho que parar e pensar. Mas e amanhã eu preciso disso? Não. Então vamos dar lucro, vamos pensar na alma, porque é a alma que vem embora amanhã. Então é ela que precisa do alimento. O pão do Pai Nosso é o pão também do físico, claro, mas o sentido do Pai Nosso que quis Jesus nos transmitir é o espírito e não o físico. Sabe, Benjamin, que as pessoas me perguntam, eu gosto de falar isso ali, as pessoas vão pensar de uma outra forma, se nós não explicarmos. Se eu estiver doente, ou um ente querido meu, né, eu posso pedir por ele, pela saúde dele, não resta dúvida. Não resta dúvida. Agora, mais um pedacinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo que tu está lendo, né? O que nós estamos pedindo? Tu já falou. Coisas materiais nós podemos ter, não tem problema. Se nós tivermos o merecimento, vamos ter todo o bem-estar dentro da nossa casa, né? Coisas boas, televisão, liquidificador, seja o que for, né? Mas os nossos problemas, muitas vezes, né, são coisas criadas por nós. As doenças nós sabemos que é consequência do mau uso, né, do meu pensamento, do meu comportamento, das minhas ações, né? Agora eu lembro aqui daquela parábola de Jesus com os 10 leprosos, né? Quando curou os 10 leprosos, foram embora, numa outra oportunidade, Jesus passava por aquelas terras e veio só um. E ele pergunta, mas onde é que tem os outros irmãos? Ah, estiveram bem de saúde e caíram de novo nos erros. Só que Jesus dizia assim, ó, vai e não pega mais. Será, de acordo com a doutrina nos passos, o ensinamento, eu quero te ouvir depois, o Bruno também, será que essas coisas, desculpa a expressão, não é um freio puxado, assim, para que nós não venhamos a deslizar, né, nas coisas más que nós queremos criar ou participar, seja o que for? Eu acho assim, ó, se Jesus nos cura, vai que ele nos cura de uma doença grave. Será que eu não vou voltar errado novamente com os leprosos? Né? Ah, não tem jeito. Bom, nós podemos estar passando por vários problemas e nós podemos orar sim. Se nós tivermos merecimento, nós vamos obter aquilo que nós queremos. O que Deus lhe concederá? Se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Olha a paciência. Então a paciência é aquilo que o Emmanuel está chamando a atenção aqui. Né? A serena-te e aguarda. Que pode ser um pedido, Paulo, que eu formulo hoje, e me é concedido daqui 1 mês, 1 ano, 2 anos, ou até o final da vida. Ou quiçá até na próxima reencarnação, como está o exemplo aquele no céu, entre o céu e a terra. Né? Daquela criança, né? Que reencarnou 3 vezes seguidas na mesma família. O exemplo eu vou dar mais tarde. Mas imagina o sofrimento do pai, né? Acompanhando o desencarne dele, filho criança, né? Mas era tudo em função da providência divina para a melhoria das pessoas que compunham a família. O exemplo eu vou dar mais tarde. Então, isso que nesse aqui que está no Evangelho, o que nós temos que seguir segundo a orientação de Kardec, aí do próprio Jesus? Pede aquilo que eu necessito. Então, a palavra necessidade não sou eu que estou pondo aqui. É lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que está a necessidade. Eu tenho que necessitar, logicamente, daquilo que estou pedindo para a minha evolução espiritual. Se não é para a minha evolução espiritual, né, não adianta pedir, porque o meu pedido sequer chega lá. Exatamente. Sequer chega lá. Porque todo pedido feito com fervor, com fé, mas são pedidos que me diz respeito à minha necessidade, não só corporal, mas principalmente espiritual, que logicamente respinga, né, por tabela no meu corpo físico, na minha vida física. Então a televisão, o bem-estar, tudo isso são elementos
necessários à minha evolução, não só espiritual, mas corporal também. E lógico que sim, porque o corpo também tem que evoluir. Exatamente. Tá? Não só na sociedade, como fisicamente. Por isso que se diz a civilidade, né? A pessoa está civilmente elevada. Exatamente. Aquela sociedade é elevada civilmente. Então, a civilidade faz parte, né, do corpo físico. Para habitar, o espírito também é elevado ou precisa se elevar. Então, os dois se elevam. O espírito, através dos pedidos que eu estou fazendo, e o pedido necessariamente é feito por prece. Não tem outro caminho. Porque do outro lado existe quem recebe a prece. E a prece é feita por meio de quê? Pensamento. Então não é o esbravatar, não é o gritar. Por isso que lá no Evangelho de Mateus, Jesus ensinou a oração, depois do Pai Nosso, mas antes disso, aconselhou os apóstolos, quando pediram para ele qual a forma de orar. Então ele diz o quê? Ele diz o seguinte: em verdade vos digo, nós aqui, mas quando quiserdes orar, isso é tão importante, né? Entrai no vosso quarto e estando a porta fechada, eu fecho na porta, orai ao vosso Pai que em segredo, o vosso Pai que vê tudo em segredo. Ele sabe tudo que eu vou pedir. Ele sabe de antemão tudo que eu for pedir. E mais ainda, Deus sabe de antemão o que eu necessito. Então não adianta eu pedir aquilo que eu não necessito. Primeiro, o que é fechar a porta? Antes, porém, o que é me recolher ao meu quarto? E olha só, que fecha no quarto, isola do mundo. Fechado no meu quarto significa na minha consciência. Isso eu fechei. Eu isolei tudo aquilo que não me interessa para o meu pedido. Fechei. Porque a conversa é entre eu e o Pai, é entre eu e Deus. Por isso que Jesus diz, ele já sabe de antemão o que tu quer, mas ele te oportuniza a exercitar o Deus que está em mim. Quando vós sois deuses, que diz Senhor, eu quando me recolho, eu me dirijo ao meu Pai, a Deus. Por isso me fecho na minha consciência. E peço ao meu Pai, primeiro eu vou louvar, porque lá na questão 659 do Livro dos Espíritos, diz que a prece é primeiro louvar, depois pedir e depois agradecer. Então eu tenho que louvar em primeiro lugar. E o louvar o que é? É adoração, além da adoração. Eu tenho que adorar o meu Pai, o meu Deus. E como é que eu faço isso de forma secreta? É eu e meu Pai, é eu e Deus. Exatamente. Porque o benefício é para mim, não é para os outros. Então eu me concentro aqui no meu quarto. Exatamente. Fecho o meu quarto, isso significa eu fico comigo próprio, longe de todos os interesses mundanos e o que me interfere no meu pedido, na minha direção com o Pai. E diz aqui, e depois fecha a porta. Isso significa dizer, feche para tudo aquilo que não interessa para ti, Deus. Sabe que, me dá só um tempinho aqui, ó. Quando a prece tem, acho para falar talvez depois, um valor inestimável, assim. E quando feita assim, com essa paciência, resignação, com humildade, que eu vou pedir também, né, com a vibração positiva, nós conseguimos, assim, ó, não talvez o que nós queremos no momento, que às vezes, como eu falei, o freio tem que estar puxado. Mas sabe assim, eu tenho uma mania assim, de manhã cedo, assim, eu rezo quase uma hora, assim, porque são muitas coisas pela qual eu estou solicitando. E não peço muito a mim, eu só peço saúde, né, que Deus me conceda mais alguns anos de vida,
saúde do corpo e da alma, embora relativa, agradeço pela minha saúde, mas o que eu oro pelos outros, e eu acho que às vezes eu sou atendido. Eu vou dar só um exemplo aqui de uma companheira nossa, que eu vejo ela assim, passando trabalho, assim, né, companheira muito querida nossa, e tem o filhinho dela, é autista. E ela toda hora, o meu tempo é curto, porque eu tenho que pegar ônibus, tenho que ir lá na doutora, tenho que não sei o que mais, fazer fisioterapia. Então o dia dela é cheio. E um dia eu olhei assim, Chico, chamei de Chico, tu é o nosso irmão, tu é o nosso pai, cuida dessa tua filha, Chico. Amenize um pouco o sofrimento dessa criatura. E eu vejo sempre assim que ela está cansada, sempre bem cansada. E se não está descansada, demonstra o não cansaço, mas eu sei que ela está cansada. E eu oro por ela, para que seja amenizada de alguma forma. E eu acho que as minhas preces e o merecimento dessa criatura é muito grande. E agora ela recebeu, né, incluindo no atendimento, né, no salário para a criança, já melhorou bastante, né, e recebeu um atrasado, aí sim, amenizou tudo. Pois é, isso aqui que Né? você está dizendo. Então, acho até que eu pedi um pouco de dinheiro para ela, uma bolada muito grande, ela recebeu. É a lei do merecimento. Eu acho que, eu tenho a certeza absoluta que aqueles que se dedicam ao bem-estar dos outros, né, com tanto amor, com tanto carinho, tanto apego àquela criatura, Deus não vai abandonar. Chega um momento que, né, nem sei se ela pede, se ela pediu alguma coisa, mas eu tenho a certeza. E não é só para ela que eu peço para todos aqueles que, até umas besteiras que me pedem aqui, né? Desculpa a brincadeira, mas é uma verdade. Uma amiga nossa pediu para que eu rezasse para arrumar um companheiro. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Isso, né? faz parte. Está no livro dos Espíritos está essa parte. Tem coisa muito engraçada, né? Tinha uma outra senhora ali que queria vender uma casa, e disse, meu marido não sai lá de dentro, reza para ele sair. E não é que eu acho que saiu mesmo. Então tem coisas simples assim, ó. Se houver um merecimento, por mais simples que seja aquilo que nós queremos, para trazer um pouco de felicidade àquelas criaturas, com certeza, se houver merecimento, elas vão conseguir. Depois, quer falar alguma coisa? Não, é que eu ia falar que sempre com a sinceridade, com a prece sincera, né? Com a força vindo de dentro para fora, né? O seu Benjamin falou, né? Quando Jesus fala, né, que nós temos que estarmos no coração, pedir, né? com o coração, né? Então, pedir obtereis. Então, mas pedir não é um pedir magicamente, né? É um pedido de coração, com sinceridade, né? E como o seu Paulo falou, né? Há também a questão, muitas vezes, no momento que está agradecendo também por tudo, né? O teu pedido automaticamente chega. Aliás, é muito interessante, Jonas, interrompendo, quando o Kardec coloca pela ordem, né, a prece é 3 atos. O primeiro é a adoração, o louvor a Deus. Então, o primeiro pedir seria isso. Se eu estou pedindo, é um pedido de louvor ao Pai, né? Porque, na verdade, quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e nos criou colocando na nossa consciência todas as leis divinas, que na verdade são eles próprios. As leis divinas, se eu pegar todas as leis divinas, é o reflexo do próprio Deus. É a lei da justiça, da caridade, do amor, do trabalho, da eficiência, do perdão. Todas as leis divinas, o conjunto delas reflete o nosso Pai. Que está no livro dos Espíritos, questão 621. Então, só aquilo que o Paulo falou das doenças, às vezes a prece tem que estar em sintonia com o que nós planejamos na reencarnação. O nosso planejamento reencarnatório
ele tem um elenco de obrigações que nós devemos cumprir durante a nossa estada aqui na Terra, encarnado, e no cumprimento dessas nossas obrigações, nossos deveres reencarnatórios, é que eu me louvo a Deus para pedir para que Ele me ajude a construir aquilo. Me ajude, por exemplo, a ter força, ter coragem, e não apenas bens materiais. Porque no momento que eu me direciono aos bens materiais, esquecendo das minhas obrigações reencarnatórias, aquela súplica, aquela rogatória que eu estou fazendo, ela não vai atingir o meu planejamento reencarnatório. Não vai atingir. Então não adianta eu pedir aquilo que está fora do meu planejamento reencarnatório. É bater, como se diz na gíria, em ferro frio, em pedra. Não tem reflexo na minha vida. Por quê? Porque não está no planejamento reencarnatório. Agora, se estiver no meu planejamento reencarnatório e eu não tiver força de superar aquilo, a minha rogatória, a minha prece, o que eu vou pedir é que me dê força para isso. Exatamente. Porque isso é o Pai Nosso que quer. Se nós desvendarmos, interpretarmos a melhor prece que existe na humanidade, que é o Pai Nosso, lá no final, segundo o Celestino Severino da Silva, não é para nós cuidarmos das tentações, e sim, diz Severino, que no original, no Pai Nosso original, não é nós pedirmos para fugir da tentação. Porque a tentação, Paulo, muitas vezes é a prova que nós temos. Exatamente. É uma prova que eu tenho que enfrentar a tentação. Então, para que eu vou pedir para Deus para que Ele me tire a tentação se é uma prova que eu tenho que enfrentar? Então, em seu lugar, olha só o que Celestino Severino da Silva diz. Que ele tem o Pai Nosso original extraído lá do hebraico. Aliás, do hebraico e a cultura de Jesus, né? Aramaico. Então tem as duas versões, diz o Severino. O Pai Nosso em aramaico e em hebraico. Na original, no tempo de Jesus, aí, que não sofreu alteração nenhuma. E lá está dito que, ao invés de nós pedirmos para Jesus nos afastar da tentação, sabe o que tem, Paulo? E é muito interessante isso. E está pedindo proteção para nós termos força para enfrentar as provações e não as tentações. Olha só, e tem sentido isso. Porque eu estou pedindo para Deus coragem, força para enfrentar o que as provações que eu sei que virão. Exatamente. Para que eu vou orar, pedir para Deus para me tirar a tentação, se é a tentação que eu tenho que enfrentar? É a prova que está lá na minha reencarnação? Não é assim, não? Exatamente. Temos quase na hora, vocês estão vendo? Bom, hoje sim, o nosso querido Jones está aqui, nós não vamos fugir agora, Paulo, das perguntas, porque eu peço perdão, desculpa, porque por duas vezes, em função do nosso irmão não estar presente, nós ficamos nesse débito para com nossos queridos ouvintes. Né? Seguindo essa temática que o Benjamin levantou, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, faça. Hoje nós vamos responder. Vamos responder. Antes de entrar aí... E se não soubermos, a gente anota aqui. Eu não sei se vou entrar no teu assunto aí, Benjamin. É bem rápido. Porque aqui no centro mesmo, até os nossos irmãos, nós podemos rezar pelos mortos, pelo amor de Deus, gente. Morto não tem nenhum desencarnado. Não, os que desencarnaram, né, que nós estamos lá do outro lado. Mas onde é que conviveram esses irmãos? Junto conosco, da nossa família. Então tu vai esquecer, morreu tudo. E o sentimento, né? E o amor fraterno, né? E o amor que se conserva além dos desencarnos. Nós não podemos tocar na pessoa, não podemos sentir mais o cheiro, mais nada. Exatamente. Nós estamos ligados eternamente pelos laços fraternos do amor. Essa é a verdade. Dori, com uma palavra agora, meu irmão. Agora eu tenho tempinho, velho. Tem princípio? Quer falar alguma coisa? Não, sobre
essa questão que eu estava falando do livro sobre o Benjamin, né? Muitas vezes as pessoas, geralmente, elas vão fazer uma prece ou pedir. Isso é muito comum, né, São Paulo? Quando estão desesperados, quando estão numa situação, né, Benjamin? Esquece. Não é só no desespero. Mas principalmente, né, muitos se lembram de Deus e de me Jesus. lembro de Deus, de Jesus, né, Isso é uma verdade. quando você diz a água está pelo pescoço, né, que as pessoas sempre dizem aquele negócio, aquele ditado, né? Os 10 leprosos. Exatamente, né? Então, muitas vezes a pessoa acha assim, aí vem o grande erro dessas pessoas que elas já não, na realidade, elas não estão com fé no momento, né? Elas não têm, na realidade, né? E ainda depois, ainda dizem, né? Nessa forma, ainda bota o culpa em Deus, né? Em Jesus, né? Porque eu pedi e não houve resultado, não teve resultado. Mas ninguém sabe que não é assim que funciona, né? Paulo, eu queria dar uma provocação dessa parte, porque muitas pessoas também que estão, elas só, vou fazer uma prece porque amanhã tem algo importante. Aí já passa 2 dias e não faz porque já não tem algo importante para pedir, entendeu? Aí vou fazer uma prece porque agora eu estou doente, entendeu? Não, antes, claro, que tudo desperta, né? Exatamente. Tudo é uma forma de despertar a nossa consciência, a nossa fé, nosso amor, nossa resignação. Mas a minha pergunta até para vocês dois, né? É uma conversa aqui, né? É assim, como que essas pessoas não só procurem São Paulo no momento da dor ou no momento material que precisa para alguma coisa, mas que cultivem o dia a dia, a prece, cultivem, seu Benjamin, o dia a dia, o hábito de pedir e para obter realmente, obter o que precisa realmente, não em momentos oportunos, como você diz assim. O Paulo de Tarso já dizia assim, eu já não sei se sou eu que vivo dentro de mim ou é Jesus que está vivendo dentro de mim. Nós temos em contato diariamente com Jesus, pensando em Jesus, né? Agradecendo. E sempre eu vigiar e orar, não é orar e vigiar, é vigiar, sempre pensando em Jesus, no caso. Agora, essas questões que tu levantou é muito importante também, né? Então, eu acho assim que a prece, ela deve ser feita. Eu por exemplo, assim, eu não sou exemplo para ninguém, mas eu faço de manhã as minhas melhores preces, né? E à noite, antes de deitar, já é um pouco melhor. Mas eu peço sempre para ter bom sono, meu anjo da guarda me leve para melhores lugares. E eu trabalho muito, não é vaidade nem nada, eu trabalho muito no plano espiritual, eu trabalho bastante. Graças a Deus, com muitos companheiros aqui da casa. Mas o meu pensamento, eu juro, que o meu pensamento está sempre em Jesus. Sempre Jesus. Sempre eu penso em Jesus. E engraçado, sabe, Benjamin? Que às vezes parece que eu enxergo Jesus assim, ó. Mas é uma silhueta esguia, o cabelo mais ou menos curto, todo de branco, barbudo, aquela coisa toda. Pode ser uma espécie de visão, o que é. Mas sempre mentalmente assim, eu faço a minha prece, parece que eu enxergo. Lá de vez em quando, não é sempre eu também. Segundo o Ramatias, Jesus é tão poderoso, tão alto, iluminado, que ele tira parte dele, ele consegue fazer isso, tirar parte dele e plasmar como se fosse ele. Interessante. Ele em tudo, porque ele não pode sair da situação em que está, da condição dele de guarnição da terra toda, mas ele desprende parte da luz dele e forma, digamos, ele plasma como se fosse ele. Mas nós temos prova assim, daquele padre, né, que estava no lugar, um santo que era aquele, que falou até, que foi defender o pai dele lá, não sei aonde. Santo Agostinho, né? Não me lembro. Bom, Santo Antônio de Pádua. Não, em Pádua. Foi também, né? Foi. Bom, exatamente. Mas eu só queria pincelar aqui a questão da dor, da doença que o Jonas falou. No livro de André Luiz Sinal Verde,
diz o seguinte, André Luiz diz que a dor ou a doença de hoje, não adianta eu pedir, porque além de expiação é o benefício para amanhã. Então não adianta eu querer tirar ou pedir para tirar aquilo que eu falei há pouco, que está no planejamento reencarnatório, que não vai se tirar, porque eu tenho que cumprir aquilo. Aquilo que está dito lá no Pai Nosso, que eu tenho que perdoar as dívidas dos outros, ou as ofensas, melhor dizendo, dos outros, do ofensor, aquilo eu tenho que fazer, não tem como tirar. Tá? Então são determinadas coisas que estão no nosso planejamento que nós temos que entender que é para o nosso bem. Não adianta querer tirar, porque aquela carga que eu tenho, que tenho que suportar, eu tenho que suportar. Benjamin, a doença, geralmente, quando Jesus fala que nós somos os nossos próprios médicos, geralmente, assim, a doença é um processo expiatório, né? Pode ser expiatório, não é isso? Normalmente é. É, né? Sabe que eu sempre dizia isso aí, e uma vez eu me operei no intestino, tumor que eu tinha no intestino, e fui para recuperação, e a Maria foi junto comigo, a esposa, né? Eu sempre, uma vez eu vi um palestrante de Porto Alegre, que fez lá na BZM lá, e disse, né, vocês têm que chamar a dor de amiga. A dor é uma amiga, porque vai limpando a alma, né? Cada doença que tu tem vai limpando a tua alma. Então é uma grande amiga. Mas é um paradoxo levantar as mãos para o céu e agradecer Jesus, muito obrigado por essa doença. Eu mereço ela, eu vou ter que acabar com É para quem não entende, fica um paradoxo. É um paradoxo, mas entende, né? exatamente. Aí eu estava gemendo, mas dor, uma cama de recuperação lá, e a Marta assim, ué, tu está expulsando a tua amiga de ti? No corredor, mas é que está doendo, isso aqui está me doendo mesmo. Diane, vamos agora, Bruno? Vamos. Vamos lá, então, as pessoas, a Hilda Pinheiro dando boa noite, Hilda. A Tânia Mendes dando boa noite também. Ana Oliveira também presente aqui dando boa noite. A Anice Pinto. Essa numerzinha aqui da Anice casa. Pinto sempre presente aqui. Anice, queridos irmãos, serenidade, paz sempre, abraços. A Andréia Mendes também dando aqui uma boa noite. A Andrea Batista, uma excelente noite a todos. Obrigado, Obrigada, Andrea. Ana Paula Silva, dando boa noite também. Glória Gonçalves, boa noite, Glória. A Claudilene Saragaveiro, que está aqui, dando boa noite. A Gislaine Rossel, boa noite também. Aqui, sempre presente. Quem está sempre presente é a Luciana Nunes. A Luciana. Boa noite, meus amigos. Um ótimo programa. Abraços. Uma pergunta da Tânia Souza. Olá. Quando estamos muito ruins, existe eficácia na prece? Como buscamos essa fé? Tânia Souza. Quando está muito ruim, como fazer para ter eficácia? Porque a pessoa deve estar mal, né? Por isso. Depende do que quer, se muito pouco. Eu também não sabia. Estou gripado hoje, por isso. Depende do que, qual a consequência ou o efeito, né, do muito ruim, se é físico ou espiritual. Né? Que às vezes eu, por exemplo, estou ruim agora, nesse momento, mas é porque eu estou gripado. Então eu estou abatido, dores no corpo, mas aqui é só o físico, não tem nada a ver com o espiritual. Por isso essa divisão, essa separação tem que ser necessariamente feita. Primeiro vamos observar se são sintomas físicos ou psíquicos, se é da nossa mente física ou do corpo físico. Né? Se for do físico da nossa mente, nós temos os profissionais aqui que cuidam da área física. Agora, se não for físico nem psíquico, aí sim. Aí pode pender para o lado espiritual. Né? Aí é lógico, é só com preces mesmo, ou procurar ver, descobrir o porquê daquela mal-estar. Tá? Se tem condições de descobrir o porquê. O primeiro caminho que eu diria é a prece, a oração, que começa a abrir. Porque em cima da prece e a rogativa que tu faz para o teu mentor, para o alto, para Jesus, ele vai espiritualmente, energeticamente, começa a abrir o teu semblante. E aí começa a ver
realmente o problema real da sua dor. Tem que ver, né, Benjamin e Júlio, a origem desse mal-estar. Você falou, a origem do mal-estar. Orgânico, psíquica, o espiritual, né? Agora, se eu tiver um merecimento através de uma prece que tu faz com bastante vibração, com bastante fé, né? E talvez, não que fazendo vamos dizer, porque tudo tem uma origem, né? Tudo, a dor, os problemas nossos todos, tem uma causa, né? Tem uma causa, uma origem, né? E será que não vai ser o leproso, aquele que vão embora e continua errando? Quantas vezes Jesus falou, vai e não peca mais, né? É no reflexo que eu disse, exatamente. Né? Fazer uma reflexão interna para ver. Mais uma pergunta aqui. Boa noite, amigos. O que significa mover a montanha que Jesus falou na prece? Bruno, o que significa mover a montanha? A montanha é dentro da nossa alma, né? Porque é aquilo que eu disse, Jesus quando fala, as parábolas, elas estão num contexto, não é a montanha física. Então ele estava falando de como tirar os pecados, né, que são os erros praticados pelas pessoas. Então as perguntas que eles fizeram a Jesus naquele momento se referia aos problemas internos, aos pecados e a ganhar o céu. O que eu faria para ganhar os céus? Né? Que todo mundo queria a iluminação para ganhar os céus, né? Que era a conduta da época. Então, nesse contexto é que Jesus disse. E aí se apresentou um doente que ele curou, né? E os seus discípulos ficaram, mas como, mestre? Eles nos procuraram, a gente fez aquilo que o Senhor mandou e a gente não curou, e o Senhor já curou. Então aí que ele disse, homens de pouca fé, é que vocês não tiveram fé, né? Não tiveram nem a fé do grão de montanha, de mostarda. Porque se tivesse uma pequenininha fé do grão de mostarda, vocês tirariam essa montanha de dentro de si. A montanha era aqueles pecados, aquela coisa que Jesus, só na imposição das mãos, já tirou. Agora tem outros significados também. Nós temos muito tipo de montanhas. Essas que o Benjamin falou, são uma das principais montanhas, né? Por exemplo, montanhas que nós temos e nós alimentamos desde outras reencarnações, como a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa prepotência, a discriminação, são montanhas, a inveja. Vai ficando grande, né? Enorme. São montanhas. Então são coisas subjetivas e são coisas objetivas também. São montanhas que nós devemos extrair de dentro de nós. É isso aí. Agora o Luiz Padilha, meu amigo lá de Porto Alegre, eu vou botar assim, ó, sempre praticar a fé, o amor e a caridade. Sim, é verdade. Isso é verdade. Porque o Paulo de Tarso dizia que a caridade é a chave onde nós abrimos os céus, né? Sim. O amor é esse amor que Jesus nos trouxe, um amor, não tem assim outro tipo de amor, é o amor fraterno, tem um amor maternal, um amor paternal, um amor conjugal, um amor de irmão para irmão. São vários tipos de amor e dos quais nós temos que vivenciar para que tenhamos um amor na plenitude, como tinha Chico Xavier, como tinha Edivaldo, como tinha Jesus. Essa é a verdade. Eu vou pegando o banheiro um pouquinho. Agora eu vou falar rapidamente só o endereço aqui da Casa Espírita, né? E fala dos patrocinadores. Agora eu vou falar dos patrocinadores também. O Centro Espírita Chico Xavier, fica aqui na rua Ismael Soares, 173, Centro, Magé. Os horários da sessão pública doutrinária, segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos. Depois nós temos na quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos. Depois no sábado nós temos às 15 horas e às 16 horas e 30 minutos. Vou até repetir porque tem várias pessoas que mandam mensagens aqui pro direct do Instagram perguntando o horário, sempre perguntando o horário. Muitas pessoas novas, assim, né, que eu já vi que querem vir, até no Facebook também tem algumas que
pergunto, apesar de estar bem em cima, a gente deixa ali bem, mas muitas vezes a pessoa não se dá conta. Então, segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos, novamente, quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, e no sábado, 2 sessões públicas ordinárias, 15 horas e às 16, aí você escolhe, 15 horas ou 16 horas e 30 minutos. Então, essas são as nossos horários aqui. Você está convidado a fazer parte aqui da Casa Espírita Chico Xavier, você está também, são todos convidados. Agora, lembrando um pouco nossos patrocinadores aqui no nosso programa Tempo Espírita. Rede Colisão de Internet, melhor internet da cidade, 5333110777. Então, Rede Colisão de Internet. JC Pintura Automotiva, chaveamento pintura geral, Rua Jorge Abdal Calil, 566, bairro Getúlio Vargas. Então fica lá na Rua Jorge Abdal Calil, 566, bairro Getúlio Vargas. Estância São José, Turismo Rural, fica na BR 293, quilômetro 223, de Dom Pedrito. Quem vai a Dom Pedrito à direita. Mas para não se perder, coisa direitinho, pode falar com a Raquel, que é nossa irmã aqui da Casa Espírita, que é o telefone dela é 999-460236, para agendar, então, agendar e levar na Estância São José, turismo rural, fim de semana, tem para casamento, tem para festa do aniversário, tem para tudo. Então, lá na Estância São José, turismo rural. Então, lembrando aqui, o telefone é 999-460236. Também conosco o Recanto Lazer, que fica lá no bairro Floresta, também nossa casa espírita Luciana, campo de futebol, salão de festa com churrasqueira externa, salão de jogos. Faça sua festa conosco, então faça todo tipo de festa também. Contato 53999 60 70 20. Então, Recanto Lazer, 53999 60 70 20. Então, nossos patrocinadores, a gente sempre agradece, Rede Colisão de Internet, JC Pintura Automotiva, Estância São José e Recanto Lazer. Muito bem, podemos continuar. Não tem perguntas hoje, cara? Eram só aí por enquanto. Bom, mais escutando. Dá mais um tópicozinho aqui do Evangelho lá de João, que também se manifesta Jesus quando diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e tereis. Veja só. Quem não observar, por exemplo, o início desta frase que disse Jesus, interpreta mal, Paulo, aquilo que disse lá no início do trabalho. Olha só o que diz Jesus: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo que vocês pedirem será atendido. Agora, para eu ser atendido, veja só as condições, que essa colocação é condicional, né? É requisito. Eu tenho, como disse o Paulo de Tarso, você frisou há pouco, já não sou eu mais quem fala, e sim o Cristo que está em mim. Então, se eu tenho Jesus e as palavras de Jesus, não tem problema nenhum, porque Jesus é completo, é perfeito. Entendeu? Então, tudo aquilo que eu pedir, se eu tenho as palavras de Jesus, e se eu estou em Jesus, isto é, no Cristo, não tem problema, eu tenho certeza que tudo será me atendido. Agora tem um detalhe: se eu estou em Jesus e eu sou Jesus, nesse caso, eu sei o que pedir. Entendeu? É aquilo que nós trabalhamos a noite de hoje. Então eu sei o que pedir, como pedir, onde pedir e com quem pedir. Pronto, aí me será atendido. É um questionamento que também nos fazem. Se nós temos um horário, um certo dia, certo momento do dia, podemos orar em qualquer hora. E podemos orar em qualquer lugar. Mas tem o nosso irmão Benjamin que diz, né, que Jesus falou: fecha-te no teu quarto, né, e ora ao Pai, porque o Pai sabe exatamente daquilo que o Filho precisa. Então, em qualquer lugar que estejamos nós, esvazia a mente. Entre em contato, em sintonia
com a criatura que tu quer rezar. Se tu quiser rezar para o teu anjo da guarda, com Jesus, para Deus, né? Tu pode rezar, se dirigir a qualquer um deles. Em todo e qualquer lugar. Fecha no teu quarto, o resto não interessa. Mas sempre é bom nós nos particularizar, ficar num local só, né? E elevarmos o pensamento ao alto, deixar a fé falar mais alto, como falou o Simão Benjamin, nós vamos ser atendidos, sim, com certeza. Sabe quando eu estava trabalhando fora do meu cedo, eu saía pegar um carro, e às vezes não dava tempo de rezar, porque eu sempre tive esse hábito da oração. Benjamin, eu pegava o carro, eu dirigia e vinha rezando. Tu tem essa capacidade mentalmente Exatamente. de direcionar a prece e outro mentalmente de dirigir. Agora, e será que nós podemos rezar deitados? Qualquer posição. Qualquer posição, sentado, deitado, acocorado, genuflexo, seja o que for. O negócio é esse ato de concentração. Porque a prece, o que é? É um encontro de mentes, né? Então nós podemos rezar em qualquer lugar, né? Qualquer hora, não tem problema. É nos concentrar, né? E fazer com que o pensamento se eleve e vai ter o objetivo que nós queremos atingir. Eu queria finalizar a minha parte aqui, Paulo. Tem bastante tempo, Benjamin. Citando um exemplo que está no livro de Chico e André Luiz, Entre a Terra e o Céu. É muito difícil para quem não entende, por exemplo, Paulo, quando perpassa nesse exemplo ao lê-lo, é muito complicado para quem não entende. Então lá tem um exemplo de uma criança que teve que reencarnar 3 vezes seguido na mesma família. Então, o primeiro caso, ele tinha 7 anos, se não me engano, 6 ou 7 anos, e estava o pai e a madrasta, porque essa criança já era órfã de mãe. Uhum. Então estava no mar, na água, nadando, brincando na praia, e a criança e o pai amava demais esse filho, tinha uma paixão imensa, tá? E a madrasta ficou com ciúme, ficava com ciúme, tá, do filho amar tanto o pai e vice-versa. E numa dessas estavam os dois na praia e a criança entre o terra e o céu. E a criança se afogou e começava a gritar, né? E ela, percebendo, deixou a criança se afogar e morrer. Tá? Porque o pai se ausentou aí para comprar não sei o quê, enfim, saiu daí. E ela, vendo aquilo, ao invés de socorrer, deixou a criança. Enfim, ela se afogou, desencarnou afogada, muito bem. O desespero do pai, aquela coisa toda. Muito bem. Essa criança, em seguida, reencarnou da mesma família, no mesmo lugar, e com 2 aninhos desencarnou com problemas na garganta, fruto também do afogamento. E ele, pai, desesperado, pedia para Deus não tirar a vida, que aquela doença passasse, né? Que, enfim, desencarnou com 2 aninhos com problema na garganta também. E veio pela 3ª vez. Tem uma explicação. Reencarnou em seguida pela 3ª vez. Então veja você, eu cito esse exemplo para dizer, Paulo e ouvintes, que quando está aquilo que nós falamos há pouco, quando está no planejamento reencarnatório, tá? A bondade divina, então se quem não conhece, o pai que não conhecia, a mãe que não conhecia, ficava irado com Deus, tá? Revoltado com Deus, né? Que já se viu aquela coisa toda, né? Ao contrário, foi a divina providência, foi a misericórdia divina que ele deu 3 corpos seguidos, né? Reencarnou 3 vezes para pagar aquilo que ele devia pagar e ficou livre da coisa. Veja só como a doutrina espírita, como é santa, exatamente. Então é a doutrina espírita, por meio dessa obra, por exemplo, que vem esclarecer que não tem nada de injustiça. As minhas preces
não é que não foram atendidas, é que os pais, por exemplo, não entendiam esse processo todo, que na terceira reencarnação foi sadio, tranquilo, pagou tudo que tinha que pagar, mas tinha que acontecer isso. Eu gostaria, assim, de abrir um parênteses aqui, eu Benjamin e o Jones. A nossa pátria foi chamada já na época do seu descobrimento, pátria do Cruzeiro, tendo em vista o Cruzeiro do Sul, que nós temos acima na logo da estelagem, pátria do Cruzeiro. Né? E Jesus fala ao anjo Ismael, que é o protetor do Brasil, é o anjo protetor do Brasil, nominou nossa pátria, a pátria do Evangelho, Coração do Mundo, a pátria do Evangelho. Isso aí está no livro Brasil, Coração do Mundo, a pátria do Evangelho, do irmão X, esqueci o nome dele, do Humberto de Campos. Né? E o Brasil seria, na visão amorosa de Jesus, um grande hospital. Hoje nós sabemos o que Jesus quis dizer com um grande hospital. Deveriam reencarnar, estão agora reencarnando no Brasil, as piores criaturas do planeta Terra, que são doentes. Porque aqueles que praticam a maldade, até os egoístas, orgulhosos, os fofoqueiros, desculpa a expressão, são criaturas que não têm grande moral, são pessoas doentes da alma. Né? E Jesus foi de uma suavidade e de uma verdade tão grande, né, que ele disse que não veio para os sãos, ele veio para os mentes. E tendo em vista isso que ele falou, e tendo em vista o que fala, o que Jesus falou para o anjo maior, que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, e já está cumprido com essa denominação, porque é um grande hospital de almas, é um grande hospital de espíritos. Então ele pediu ao anjo Ismael para trazer as piores criaturas do planeta Terra para reencarnarem no Brasil. Vejam só, quem são as criaturas com as quais nós estamos convivendo hoje com elas. Não vou citar, mas a gente sabe quem são os piores, né? Que estão praticando coisas horríveis, desmandos, perseguições, traições, são mentiras, uma série de coisas, né? Em todas as áreas, em todas como é que se diz, as atividades, né? Jurídica, médica, tudo, né? Existem espíritos rudes, animalizados ainda. Animalizados. São criaturas intelectualizadas, muitos deles, a maioria, mas totalmente, moralmente e espiritualmente, totalmente desprovidos dessas qualidades. Com o tempo, essas coisas vão passar. Nosso querido patrono já disse, nós temos a prece, que tudo passa. Isso aí também vai passar. Essas criaturas que estão, que se apoderaram praticamente de todos os segmentos, né, da sociedade brasileira, foi dada a última oportunidade para eles. A última oportunidade. É a última reencarnação dessas criaturas na face da Terra. Né? E não é maldade. 2025 anos, Jesus vem nos chamando pelo amor. Hoje elas não chamam mais pelo amor, muitas, estão nos chamando pelo amor. Pelos erros que estão sendo perpetuados e não deram ainda vazão a essa consciência que precisam se moralizar, se espiritualizar. O ladrão de várias reencarnações atrás continua sendo o ladrão. O estuprador, a mesma coisa. O mentiroso, a mesma coisa. Os maldosos continuam maldosos. E essas criaturas reencarnaram em todos os segmentos. Estão nas religiões, estão na política, estão na ciência, na filosofia. Em todos os segmentos, né, humanos que nós temos na Terra, eles estão ali. Eles são tão inteligentes que se tornam verdadeiros líderes, ou falsos líderes, ou líderes inferiores. E a mentalidade nossa do brasileiro é abaixo da linha mediana ainda. Ainda nos apaixonamos, né? Temos paixões futebolísticas, paixões partidárias e assim por diante. E vamos atrás dessas criaturas e os defendemos com unhas e dentes,
nós sempre tem o ditado de meses e dentes, né? Agora, tenho a certeza, está chegando o momento da grande transição planetária. Aliás, nós já estamos vivendo a transição planetária. E essas criaturas que desencarnaram agora, naquele processo que houve de matança no Rio de Janeiro, aquelas criaturas, está previsto aquilo ali. Foi um ajuntamento feito pela espiritualidade e aquelas criaturas que morreram, sempre, não sei quantas aí, não ficam mais na Terra. Foram sempre bandidos, sempre ladrões, estupradores, pobres espíritos, e que foi dada a última oportunidade. E por algum motivo, falta de uma educação, ou falta de uma família que lhe desse sustentação amorosa, ou alguém que lhes conduzisse para dentro de uma religião, eles não se deram conta. Né? Falta de religião. Eu sempre digo que é falta de uma religião. Essas criaturas vão embora. Desculpe o que eu vou falar também. A maioria dos nossos políticos vão sair da Terra. Nós não precisamos nos preocupar. É a mesma coisa que uma pessoa nos ofende, nos machuca, faz qualquer coisa contra nós não precisamos elaborar planos de vingança. Ali adiante eles vão pagar. Com a faca que tu feriu, a mesma faca será ferida. Então, a última oportunidade está sendo dada para todas essas criaturas. Mas muita gente que se acha boa, gente. Está sendo expulsa da Terra e vai para um planeta que está nos esperando essa gente toda, e vão reencarnar lá. Vão reencarnar na era da pedra, lá vão aprender a fazer o fogo, a roda, né? Vão disparar das feras para não serem comidos, como foi o início do ser humano na face da Terra, depois de sair do macaco, dos gorilas e assim por diante. O que eu estou pedindo para vocês, para todos nós? Já que nós estamos falando em oração, em prece, orarmos pela nossa pátria, para que um dia realmente nosso Brasil assuma essa postura de coração do mundo e a pátria do Evangelho. Jesus falou, e os Espíritos também sempre falam, que nós iríamos alimentar o planeta, não através de gêneros alimentícios, mas pelas religiões. Todas as religiões do planeta existem aqui no nosso Brasil, graças a Deus. Que pena que as religiões ainda existe muito orgulho e muita vaidade. Ainda temos, né, no século XXI, né, algumas dizem assim, não, a minha religião é melhor do que a tua. Nós somos de Jesus e de Deus, o que não é daqui é do diabo. Não pode haver mais isso. Eu acho que deveria mais haver, na face da Terra, uma maior qualificação das religiões, dos profitentes religiosos, através de cultos ecumênicos. Pelo amor de Deus, mas cada um tinha que respeitar a religião do outro. E se houvesse uma união, através de uma congregação maior, de uma concentração maior, né, de pessoas de todas as religiões, as coisas iam melhorar. Fazer prece pela nossa pátria. Agora houve uma festa muito grande aqui, muito bom isso aí tudo. Ali com certeza estava concentrado em uma quantidade de pessoas de várias religiões. Por que não se reúne numa praça pública aquela quantidade de criaturas e orassem uníssonos, pedindo pela nossa pátria, pedindo pelo nosso povo brasileiro, tão ainda sem conhecimento, né, desintelectualizado, né, ainda bastante rude, para que as coisas possam ser melhoradas e que sejam criados, porque nem político aqui, condições de eles terem um pouco mais de conhecimento. Não se conhecem, não sabem quem é Jesus, não sabem quem os colocou na terra, não conhecem nem a si mesmo, como Sócrates nos pediu um dia. Conhecem-te a ti mesmo. Então um dia eu estava falando em sonho, meu maior sonho é sonhar acordado. Eu sonho num planeta harmonizado, equilibrado, amoroso, fraterno, solidário. Vai ser difícil, mas nós vamos conseguir fazer com que a nossa pátria possa ser a pátria regenerada. Vamos nos despedir, então? Eu vou me despedindo, então, primeiro, daí posso... Bom, então, dando uma boa noite a todos, boa noite, seu Benjamin, seu Paulo,
Boa noite a todos que estiveram presentes hoje no nossos internautas ali, ligados nas nossas redes sociais. Tenham uma boa noite, que Jesus ilumine a todos e até semana que vem. Benjamin, Uma boa noite a todos e fiquemos todos na paz de Jesus. nós te agradecemos, mestre, nesse momento, em que tu nos visita através dos bons amigos espirituais que aqui estão. Queremos levar nosso pensamento ao alto e agradecer também ao nosso querido patrono Chico Xavier, que esteja sempre junto conosco através de todos os nossos trabalhos. E eu te peço, meu querido patrono, que nos unas não somente pela amizade e pelo respeito, mas principalmente pelo amor fraternal, a criação mais divina, mais amorosa que Jesus nos trouxe. Muita paz a todos, obrigado aos nossos patrocinadores e a todos vocês, e uma boa noite a todos. Que assim seja.